uma simples moça. Estava pedindo sobras, mas o milionário descobriu algo que mudou tudo. Olá, queridos telespectadores. Bem-vindos a mais uma história emocionante que vai tocar o coração de vocês. Hoje, vamos conhecer uma narrativa que nos mostra como o destino pode surpreender quando menos esperamos. Antes de começarmos, deixem nos comentários o nome de vocês e a cidade ou país de onde estão assistindo este vídeo. Adoramos saber de onde vem nosso carinho. A chuva de março caía impiedosamente sobre as ruas de Copenhague, transformando cada esquina em pequenos rios que corriam em direção ao porto. Era uma daquelas tardes cinzentas típicas da Dinamarca, onde o céu parecia carregar todo o peso do mundo em suas nuvens densas e escuras. Entre os prédios históricos e as modernas construções da capital dinamarquesa, uma figura pequena e delicada se movia com passos apressados, tentando encontrar abrigo da tempestade que se intensificava. Liora Andersen tinha apenas 22 anos. Mas seus olhos azuis como o mar Báltico carregavam uma maturidade que ia muito além de sua idade. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque simples, começavam a se soltar devido à umidade, criando pequenos cachos rebeldes ao redor de seu rosto angelical. Vestia um casaco surrado que havia pertencido à sua mãe, e suas botas, embora limpas, mostravam sinais claros de muito uso. Naquela tarde específica, Liora estava em uma missão que havia se tornado rotineira nas últimas semanas. Com uma pequena bolsa de pano nas mãos, ela caminhava em direção ao bairro mais elegante de Copenhague, onde os restaurantes finos costumavam descartar comida que ainda estava perfeitamente boa para consumo. Não era orgulho que a movia, mas sim necessidade pura e simples. A jovem havia perdido o emprego em uma pequena floricultura 3 meses antes, quando o proprietário decidiu fechar as portas devido à crise econômica que assolava a Europa. Desde então, suas economias tinham se esgotado rapidamente, especialmente depois que precisou pagar pelos medicamentos de sua avó, Astrid, que vivia com ela em um pequeno apartamento no subúrbio da cidade. Astrid Andersen era uma mulher de 85 anos, ex-enfermeira do Hospital Nacional, que havia criado Liora desde os 8 anos de idade, quando seus pais morreram em um acidente de carro durante uma viagem à Noruega. A velhinha sofria de artrite severa e diabetes, condições que exigiam medicamentos caros que o sistema de saúde dinamarquês não cobria completamente. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas, Liora pensava em como sua vida havia mudado drasticamente. Ainda se lembrava dos tempos em que estudava literatura na Universidade de Copenhague, sonhando em se tornar escritora. Seus cadernos estavam cheios de histórias e poemas que escrevia nas horas vagas, mas agora eles permaneciam fechados em uma gaveta, cobertos pelo pó da realidade cruel. Ao chegar ao restaurante Le Petit Château, um estabelecimento francês, conhecido por sua clientela exclusiva, Liora hesitou por um momento. O lugar exalava elegância, com suas janelas iluminadas por luzes douradas e o aroma de especiarias finas que escapava pela porta principal toda vez que alguém entrava ou saía. Ela sabia que o chefe Michel, um francês de meia idade com coração bondoso, sempre guardava as sobras do dia para ela e outras pessoas em situação similar. Respirando fundo, a jovem dirigiu-se à entrada dos fundos, onde costumava aguardar. O beco era estreito e mal iluminado, com lixeiras grandes alinhadas contra a parede de tijolos vermelhos. O cheiro não era dos mais agradáveis, mas Liora havia aprendido a ignorá-lo. Dignidade, ela havia descoberto, era um luxo que nem sempre podia se dar ao prazer de manter. Foi então que escutou vozes alteradas, vindas do interior do restaurante. Através de uma janela entreaberta, podia ver sombras se movendo rapidamente, e o tom das conversas indicava que algo estava errado.
Curiosa e preocupada, ela se aproximou um pouco mais, tentando entender o que estava acontecendo. Senhor Thorne, por favor, fique calmo. A ambulância já está a caminho. Era a voz de Michelle, o chefe, carregada de desespero. Não, não posso respirar. A resposta veio fraca, quase inaudível. Liora não conseguiu resistir. Suas aulas de primeiros socorros, que havia feito na universidade como parte de um programa voluntário, vieram à mente imediatamente. Sem pensar duas vezes, ela correu até a porta dos fundos e a encontrou destrancada. Sem cerimônia, entrou no restaurante. A cena que encontrou foi de puro caos. Um homem de aproximadamente 35 anos estava no chão, próximo a uma mesa elegantemente posta, claramente em dificuldades respiratórias. Sua pele estava pálida, quase azulada, e ele agarrava o peito com as duas mãos. Ao seu redor, 5 ou 6 pessoas, funcionários do restaurante e aparentemente alguns clientes, estavam em pânico total, sem saber o que fazer. Michelle foi o primeiro a notar a presença de Liora. Senhorita, a senhora não pode estar aqui. Isto é uma emergência. Mas Liora já estava ajoelhada ao lado do homem, verificando rapidamente seus sinais vitais. Ele está tendo uma reação alérgica severa, disse com uma calma surpreendente. Alguém sabe se ele tem alergia a alguma coisa? Frutos do mar, gritou uma mulher elegantemente vestida, que aparentemente era a acompanhante do homem. Ele tem alergia grave a frutos do mar, mas não pediu nada com... É contaminação cruzada, murmurou Liora, enquanto verificava as vias respiratórias do homem. Michelle, vocês têm um EpiPen aqui no restaurante? O chefe balançou a cabeça desesperadamente. Não, nunca precisamos. Liora olhou ao redor rapidamente e viu um pequeno kit de primeiros socorros na parede. Levantou-se rapidamente e o abriu, encontrando o que procurava. Um pequeno inalador de emergência. Não era o ideal, mas poderia ajudar temporariamente. Preciso que todos saiam de perto e me deem espaço, comandou com autoridade que ninguém esperaria de alguém em suas condições. E alguém ligue novamente para a ambulância. Digam que é anafilaxia severa. Nos próximos 10 minutos, que pareceram horas, Liora trabalhou metodicamente para manter o homem consciente e respirando até que os paramédicos chegassem. Ela improvisou técnicas que havia aprendido, manteve-o em posição adequada e, mais importante, falou com ele constantemente para mantê-lo calmo e focado. Como você se chama? Perguntou ela suavemente, enquanto monitorava sua respiração. Marcos, veio a resposta fraca. Marcos. Holloway. Ok, Marcos, meu nome é Liora. Você vai ficar bem. Está me ouvindo? A ambulância já vem chegando. Sua voz era melodiosa e tranquilizadora, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali, ajudando um completo estranho. Quando os paramédicos finalmente chegaram, eles encontraram a situação muito mais controlada do que esperavam. O homem ainda estava em estado crítico, mas estável o suficiente para ser transportado com segurança. Enquanto o preparavam para a remoção, o paramédico-chefe se aproximou de Liora. Senhorita, a senhora tem formação médica? O trabalho que fez aqui foi excelente. Provavelmente salvou a vida dele. Liora balançou a cabeça, um pouco envergonhada pela atenção. Apenas alguns cursos de primeiros socorros na universidade. Fiz o que qualquer pessoa faria. Marcos, que estava sendo colocado na maca, conseguiu virar a cabeça em direção a ela. Seus olhos, que ela agora notava serem de um verde profundo como os fiordes noruegueses, a fixaram com uma intensidade que a surpreendeu. Obrigado, murmurou ele, antes de ser levado pelos paramédicos. Após toda a comoção, Liora, de repente, se deu conta de onde estava e do que havia feito. A adrenalina começou a passar, e ela se sentiu tonta. Michelle se aproximou dela com um copo d'água e um sorriso genuíno. Mademoiselle, a senhora foi incrível. Sem você, aquele senhor... Ele balançou a cabeça, não completando a frase. Está tudo bem, Michelle. Só espero que ele fique bem.
Liora bebeu a água agradecida e então lembrou-se do motivo original de sua visita. Sobre as sobras de hoje... Ah, não! Nada de sobras hoje. Michel a interrompeu, dirigindo-se rapidamente à cozinha. Hoje a senhora janta como uma rainha. 20 minutos depois, Liora estava sentada em uma mesa do restaurante, diante de uma refeição que valia mais do que ela costumava gastar em comida durante uma semana inteira. Buiabessa autêntica, pão francês fresco, queijos selecionados e uma pequena taça de vinho tinto. Michel havia insistido e ela não teve coragem de recusar, especialmente porque seu estômago roncava alto o suficiente para ser ouvido. Enquanto comia lentamente, saboreando cada garfada, não conseguia parar de pensar no homem, Marcos. Havia algo nele, além da emergência médica, que a intrigava. Seus trajes eram claramente caros, o relógio que usava parecia ser suíço, e a mulher que o acompanhava exalava dinheiro. Mas seus olhos tinham uma profundidade que sugeria muito mais do que riqueza material. Michel? Ela chamou o chefe quando ele passou perto de sua mesa. Aquele senhor... Marcos, ele vem aqui frequentemente? O francês sorriu misteriosamente. Ah, Monsieur Holloway é um de nossos clientes mais importantes, mas é também muito reservado. Nunca fala muito sobre si mesmo. Ele se inclinou um pouco mais perto. Dizem que ele é muito rico, mas eu não pergunto. Dinheiro não importa quando se trata de boa comida, não? Depois de terminar a refeição, Liora agradeceu profusamente a Michel e se preparou para voltar para casa. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido e frio. Enquanto caminhava pelas ruas agora desertas, ela não conseguia tirar Marcos da cabeça. Havia algo magnético nele, uma vulnerabilidade que contradizia a aparente riqueza e posição social. Chegando ao seu pequeno apartamento, encontrou sua avó Astrid sentada em sua cadeira de balanço favorita, tricotando um cachecol azul. Como foi seu dia, Minker? Perguntou a idosa em dinamarquês, usando o carinhoso minha querida, que havia usado desde que Liora era criança. Diferente, vovó, muito diferente. Liora se sentou no sofá desgastado e contou toda a história do que havia acontecido no restaurante. Astrid ouviu atentamente, seus olhos azuis brilhando com orgulho. Você fez a coisa certa, Liora. Seus pais ficariam orgulhosos. A velha senhora fez uma pausa e sorriu maliciosamente. E este Marcos, ele era bonito? Vovó! Liora corou, mas não pôde evitar sorrir. Ele estava tendo uma reação alérgica. Eu estava tentando salvá-lo. Isso não responde minha pergunta. Astrid riu, seus olhos brilhando com diversão. Naquela noite, Liora demorou para adormecer. Estava pensando não apenas em Marcos, mas em como um único momento pode mudar completamente o curso de um dia. Ela havia saído de casa naquela manhã, procurando por sobras de comida, e havia terminado salvando a vida de um estranho e jantando como uma princesa. 3 dias se passaram sem que ela soubesse nada sobre Marcos. Voltou ao Le Petit Château 2 vezes, mas Michel disse apenas que não havia tido notícias. Liora tentou convencer a si mesma de que sua preocupação era puramente humanitária, mas no fundo sabia que havia algo mais. Na quinta-feira de manhã, ela estava no pequeno mercado local, calculando cuidadosamente cada coroa dinamarquesa que gastava, quando sentiu alguém tocar seu ombro suavemente. Liora! Ela se virou e quase derrubou a cesta de compras. Marcus Holloway estava parado atrás dela, visivelmente mais saudável, mas ainda um pouco pálido. Usava um casaco de lã cinza e jeans escuros, uma versão mais casual do homem elegante que ela havia encontrado no restaurante. Marcus, como você está se sentindo? Ela gaguejou, genuinamente surpresa, e admitiu para si mesma, feliz em vê-lo. Muito melhor, graças a você. Seus olhos verdes a estudaram com intensidade. Eu queria encontrá-la para agradecer adequadamente. Você salvou minha vida. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa.
Ela respondeu modestamente, consciente de sua aparência simples comparada à elegância dele. Não, não teriam. Marcos balançou a cabeça. A maioria das pessoas teria entrado em pânico ou não saberia o que fazer. Você foi incrível. Um silêncio constrangedor se seguiu. Liora olhou para sua cesta, consciente dos itens básicos e baratos que havia escolhido, e se sentiu envergonhada. Posso convidá-la para tomar um café? Marcos perguntou suavemente. Gostaria de conversar com você. Liora hesitou. Eu preciso levar essas compras para casa. Minha avó está esperando. Então, talvez eu possa acompanhá-la? E depois poderíamos conversar? Algo no tom de sua voz fez com que ela olhasse para ele mais atentamente. Havia uma sinceridade ali que ela não esperava encontrar em alguém claramente rico e bem-sucedido. Tudo bem, ela concordou, ainda incerta sobre o que ele poderia querer. Enquanto caminhavam pelas ruas de Copenhague em direção ao apartamento de Liora, Marcos foi surpreendentemente fácil de conversar. Ele perguntou sobre sua vida, seus interesses e ouviu atentamente suas respostas. Ela descobriu que ele havia estudado em Oxford, falava 4 idiomas fluentemente e tinha uma paixão genuína por arte e literatura. Você mencionou literatura, ele disse quando chegaram ao prédio onde ela morava. Michel me contou que você estudava na universidade. Estudava, ela enfatizou. Tive que parar há alguns meses. Por quê? Liora hesitou. A última coisa que queria era parecer que estava pedindo pena. Questões financeiras. Às vezes a vida nos força a fazer escolhas. Marcos assentiu, mas ela notou que seus olhos se tornaram pensativos. Sua avó mora com você? Sim, ela me criou depois que meus pais morreram. Agora eu cuido dela. Liora sorriu com carinho genuíno. Ela é uma mulher incrível, ex-enfermeira. Ensinou-me tudo sobre compaixão e cuidar das pessoas. Gostaria de conhecê-la, Marcos disse, surpreendendo Liora. Sério? Mas você não precisa... Quer dizer, ela é apenas uma pessoa importante para você, ele completou. Isso a torna importante para mim também. Astrid ficou visivelmente impressionada quando Liora trouxe Marcos para casa. A idosa, que raramente se intimidava com qualquer coisa, ficou um pouco sem palavras diante da educação e charme genuíno do jovem. Então você é o jovem que minha neta salvou, ela disse em inglês com um leve sotaque dinamarquês. Sim, senhora, e estou eternamente grato, Marcos respondeu, inclinando-se respeitosamente. O que se seguiu foi uma das conversas mais interessantes que Liora já havia presenciado. Marcos não apenas conversou educadamente com Astrid, mas demonstrou interesse genuíno em suas histórias sobre os velhos tempos de Copenhague, suas experiências como enfermeira e mesmo suas opiniões sobre política dinamarquesa atual. Depois de 1 hora, quando Marcos se preparava para sair, ele se virou para Liora. Há algo que preciso lhe contar. Algo importante. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Você não sabe quem eu sou, sabe? Liora franziu a testa. Você é Marcus Holloway. É tudo o que preciso saber. Ele sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Marcus Holloway é meu nome verdadeiro, sim, mas eu também sou o presidente e principal acionista da Holloway Industries. O nome atingiu Liora como um raio. Até mesmo alguém que não acompanhava negócios de perto conhecia a Holloway Industries. Era um conglomerado internacional com interesses em mineração, energia renovável e desenvolvimento imobiliário. Ela havia visto o nome em jornais, especialmente relacionado a projetos de sustentabilidade ambiental na Escandinávia. Você é... Ela começou, mas as palavras falharam. Um dos homens mais ricos da Dinamarca, sim. Ele completou quietamente. E por isso preciso lhe perguntar algo. Liora sentiu seu coração acelerar. Milhares de pensamentos passaram por sua cabeça em segundos.
Por que ele havia vindo falar com ela? O que ele queria? Por que você não me pediu nada? Marcos perguntou, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Como assim? Você salvou minha vida, literalmente. E quando eu a encontrei hoje, você não mencionou quem eu era, não pediu dinheiro, não insinuou que eu lhe devia algo. Por quê? A pergunta pegou Liora desprevenida. Por quê? Porque não foi por isso que eu a ajudei. Eu ajudei porque você precisava de ajuda. Marcus a estudou por um longo momento. Há 3 anos, um homem me salvou de afogamento em Barcelona. Sabe o que ele fez depois? Seguiu-me até meu hotel e pediu 50 mil euros. Disse que minha vida valia pelo menos isso. E você pagou? Liora perguntou, genuinamente curiosa. Paguei. Porque ele estava certo, minha vida vale muito mais que isso. Mas também porque percebi que ele não me salvou por bondade. Ele me salvou porque viu uma oportunidade. Isso é terrível, Liora murmurou. É a realidade da minha vida. Cada pessoa que conheço quer algo de mim. Dinheiro, conexões, favores, todos, exceto você. Ele se aproximou um passo. Você é a primeira pessoa em anos que me tratou como apenas Marcos. Liora não sabia o que dizer. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, e ela começou a entender o peso da solidão que ele carregava. Posso vê-la novamente? Ele perguntou. Não como o presidente da Holloway Industries, tentando recompensar alguém que o ajudou. Apenas como Marcos, que gostaria de conhecer melhor a mulher mais genuína que já encontrou. Durante as semanas seguintes, Marcos e Liora desenvolveram uma amizade inusitada. Ele aparecia no apartamento dela sem aviso, sempre trazendo pequenos presentes para Astrid. Flores frescas, livros, às vezes medicamentos caros que ela precisava, mas não podia comprar. Nunca oferecia dinheiro diretamente, mas encontrava maneiras sutis de ajudar. Liora inicialmente se sentia desconfortável com a generosidade, mas Marcos explicou que aquilo o fazia feliz de uma forma que ele não experimentava há anos. Deixe-me fazer isso, ele disse uma tarde. Não como pagamento por ter salvado minha vida, mas como um amigo que se preocupa. Eles passavam horas conversando sobre literatura, arte, filosofia e vida. Marcos revelou-se surpreendentemente bem lido e filosoficamente inclinado. Ele havia herdado a empresa do pai aos 25 anos, após uma tragédia familiar, e admitiu que às vezes se sentia prisioneiro de suas próprias responsabilidades. Você já quis ser outra coisa? Liora perguntou uma tarde enquanto caminhavam pelo Jardim Tivoli. Escritor, ele admitiu com um sorriso triste. Assim como você, tenho gavetas cheias de histórias que nunca mostrei a ninguém. Por que não publica? Porque Marcus Holloway, o escritor, seria sempre visto como Marcus Holloway, o bilionário que está brincando de escrever. Ninguém levaria o trabalho a sério. Liora parou de andar e o encarou. Isso importa? Se as histórias são boas, se elas tocam as pessoas, importa quem as escreveu? A pergunta o fez pensar. Ninguém havia questionado suas escolhas dessa forma antes. Conforme os dias passavam, Liora começou a ver além da riqueza de Marcos. Ele era inteligente, gentil e carregava uma tristeza profunda que ela reconhecia. Era a tristeza de alguém que havia perdido muito e aprendido a não confiar facilmente. Marcos, por sua vez, estava fascinado pela força de Liora. Ela enfrentava dificuldades financeiras sérias, cuidava de uma avó idosa e havia sacrificado seus sonhos pela família, mas nunca se queixava. Havia uma dignidade nela que ele admirava profundamente. A amizade deles não passou despercebida pelos meios sociais de Marcos. Sofia Reinhardt, uma socialite sueca que havia nutrido esperanças românticas com relação a ele, ficou particularmente irritada quando soube que ele estava passando tempo com uma garota comum. Marcos, querido, ela disse durante um evento beneficente em Estocolmo, para o qual ele havia relutantemente comparecido. Ouvi dizer que você tem uma nova
Amiga. Tenho muitos amigos, Sofia. Ele respondeu diplomaticamente. Mas esta é especial, não é? A mocinha que o salvou no restaurante? Sofia sorriu, mas havia veneno em seus olhos. Que romântico, como um conto de fadas moderno. Marcos a encarou friamente. Cuidado com o tom, Sofia. Oh, desculpe, querido. Só estou preocupada com você. Sabe como as pessoas podem ser oportunistas. Aquela noite, Marcos ligou para Liora de seu hotel em Estocolmo. Ouvir sua voz o acalmou de uma forma que ele não esperava. Como foi o evento? Ela perguntou. Tedioso. Preferia estar em Copenhague conversando com você e sua avó. Vovó perguntou se você vai jantar conosco domingo. Ela está fazendo Stegt Flask. A ideia de um jantar caseiro com Liora e Astrid soou infinitamente mais atraente do que qualquer evento social sofisticado. Diga a ela que não perderia por nada no mundo. Quando Marcos retornou a Copenhague, ele trouxe consigo uma decisão que havia amadurecido durante sua viagem. Queria ser honesto com Liora sobre seus sentimentos, mas também sobre os desafios que um relacionamento entre eles envolveria. O jantar de domingo na casa de Liora foi, como sempre, uma experiência calorosa e acolhedora. Astrid havia se superado, preparando não apenas o prato dinamarquês tradicional, mas também uma sobremesa especial. Durante a refeição, Marcos observou a interação entre avó e neta, a forma como cuidavam uma da outra, e sentiu uma emoção que não experimentava desde a morte de seus pais. Após o jantar, enquanto Astrid cochilava em sua cadeira favorita, Marcos e Liora saíram para caminhar pelo pequeno parque próximo ao apartamento. Liora, ele começou, parando perto de um banco sob uma árvore florida. Preciso dizer uma coisa. Ela o olhou, notando a seriedade em sua voz. Estas últimas semanas foram as melhores da minha vida em anos. Você e sua avó me deram algo que eu pensei ter perdido para sempre. O que é isso? Uma família. Um lar. A sensação de que alguém se preocupa comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Liora sentiu seu coração acelerar. Marcos, eu me apaixonei por você, ele disse simplesmente. E sei que isso complica tudo. Sei que minha vida vem com pressões e desafios que você não pediu. Mas não posso mais fingir que o que sinto é apenas gratidão ou amizade. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Liora olhou para o chão, processando suas palavras. Você acha que eu me importo com seu dinheiro? Ela perguntou finalmente. Não, é por isso que me apaixonei por você. Então por que acha que isso muda alguma coisa? Marcos a olhou, surpreso com a simplicidade de sua resposta. Porque muda, Liora. Minha vida não é privada. Há paparazzi, eventos sociais, pressões de negócios. Pessoas como Sofia, que vão questionar seus motivos e tornar sua vida difícil. E você acha que eu não sou forte o suficiente para lidar com isso? A pergunta o pegou desprevenido. Não é isso. É que não é justo pedir isso de você. Liora se aproximou dele, seus olhos azuis brilhando sob a luz do parque. Marcus Holloway, você é um homem inteligente, mas às vezes é muito tolo. Ele piscou surpreso. Você acha que eu me importo com eventos sociais ou pessoas maliciosas? Você acha que isso é mais difícil do que ver minha avó sofrer de dor e não ter dinheiro para seus medicamentos? Você acha que isso é mais desafiador do que sacrificar meus sonhos para cuidar da pessoa que amo? Marcos começou a entender onde ela queria chegar. Eu me apaixonei por você também. Ela continuou. Não pelo presidente da Holloway Industries, mas pelo homem que se senta no chão da minha sala para ouvir as histórias da minha avó. Pelo homem que traz flores toda semana não para me impressionar, mas porque sabe que isso a faz sorrir. Pelo homem que lê os poemas que escrevo e me incentiva a continuar sonhando. Liora, então não me venha com essa conversa de proteger-me. Eu sou mais forte do que você pensa e mereço a oportunidade de decidir por mim mesma se quero enfrentar esses desafios ao seu lado.
Marcos a olhou por um longo momento e então fez algo que surpreendeu a ambos. Ele riu. Uma risada genuína, cheia de alívio e alegria. Você tem razão, eu estava sendo tolo. Estava, ela concordou sorrindo. Então, o que fazemos agora? Liora se aproximou mais dele. Agora você me beija e então vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. E ele a beijou. Ali, sob as estrelas de Copenhague, com o aroma das flores primaveris ao redor, Marcos e Liora selaram o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para ambos. Marcos insistiu em pagar a volta de Liora à universidade, mas desta vez ela não recusou. É um investimento, ele disse, no futuro da mulher que amo e nas histórias que ela vai escrever. Astrid floresceu com os cuidados médicos adequados que agora podia receber. Seus medicamentos foram cobertos e um fisioterapeuta vinha à casa 3 vezes por semana. Mais importante, ela ganhou um neto do coração em Marcos, que a visitava quase diariamente e a tratava com o respeito e carinho que ela merecia. A primeira aparição pública de Liora como namorada de Marcos foi em um evento beneficente para crianças carentes em Copenhagen. Ela estava nervosa, mas Marcos permaneceu ao seu lado toda a noite, apresentando-a orgulhosamente a todos. Sofia Reinhardt, como previsto, fez alguns comentários maldosos, mas Liora os enfrentou com uma graça que impressionou até mesmo os críticos mais severos. Deve ser difícil, Sofia disse com falso interesse, adaptar-se a este mundo depois de, sua situação anterior. Na verdade, Liora respondeu calmamente, é refrescante descobrir que a verdadeira elegância não tem nada a ver com dinheiro. É sobre como tratamos as outras pessoas. A resposta circulou pela alta sociedade dinamarquesa rapidamente, e Liora ganhou respeito por sua inteligência e dignidade. 6 meses depois de se conhecerem, Marcos levou Liora para uma viagem à Noruega, o país onde seus pais haviam morrido e que ela não visitava desde criança. Foi uma jornada emocional, mas também curativa. Eles visitaram o local do acidente, deixaram flores, e Liora finalmente conseguiu fazer as pazes com aquela parte de seu passado. Durante a viagem, Marcos também compartilhou sua própria história de perda. Seus pais haviam morrido em um acidente de avião quando ele tinha 25 anos, forçando-o a assumir a empresa muito jovem e sem preparação emocional adequada. Foi por isso que me fechei tanto, ele admitiu enquanto caminhavam pelas montanhas noruegas. Perder pessoas que amamos dói demais, mas isolar-se dói mais, Liora respondeu suavemente. Eu aprendi isso cuidando da vovó. O amor sempre vale o risco da perda. Naquela noite, em um pequeno hotel com vista para os fiordes, Marcos fez algo que vinha planejando há semanas. Ele se ajoelhou diante de Liora com um anel simples, mas elegante. Liora Andersen, ele disse, sua voz tremendo de emoção. Você me salvou em todos os sentidos possíveis. Salvou minha vida naquele restaurante, salvou minha alma da solidão e salvou meu coração do medo de amar novamente. Quer casar comigo? As lágrimas corriam pelo rosto de Liora enquanto ela o puxava para cima. Sim, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi realizado 8 meses depois, em uma cerimônia íntima na igreja católica local de Copenhague, com apenas familiares próximos e amigos queridos presentes. Astrid foi a madrinha de honra de Liora, radiante em um vestido azul claro que Marcos havia mandado fazer especialmente para ela. Michel, o chefe do Le Petit Château, foi contratado para preparar o banquete, insistindo que foi onde tudo começou e deveria ser parte da celebração. Ele preparou uma versão especial de bouillabaisse, sem frutos do mar, em homenagem ao primeiro encontro do casal. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, Astrid gritou em dinamarquês, apenas se ela não prometer cuidar bem do meu neto.
A igreja inteira riu, incluindo Marcos, que já havia aprendido dinamarquês básico para se comunicar melhor com sua nova avó. A lua de mel foi uma surpresa que Marcos havia planejado cuidadosamente. Em vez de um destino exótico, ele levou Liora a uma pequena cabana nas montanhas da Suíça, onde passaram 2 semanas lendo, escrevendo, caminhando e simplesmente desfrutando da companhia um do outro. "Por que aqui?" Liora perguntou na primeira noite, enquanto observavam as estrelas da varanda da cabana. "Porque aqui somos apenas Marcos e Liora. Não há empresas para administrar, eventos para frequentar ou expectativas para atender. Apenas nós dois e todo o tempo do mundo." Foi durante essa lua de mel que ambos começaram a trabalhar juntos em um projeto especial. Marcos havia decidido usar parte de sua fortuna para criar uma fundação dedicada a ajudar jovens talentosos de famílias de baixa renda a continuarem seus estudos. Liora seria a diretora criativa, responsável por identificar e apoiar especificamente jovens escritores e artistas. "Será chamada Fundação Astrid", Marcos anunciou, em homenagem à mulher que criou a pessoa mais incrível que conheço. Quando contaram a novidade para Astrid, a idosa chorou de emoção. "Meus pais ficariam tão orgulhosos", ela sussurrou. "Eles sempre acreditaram que a educação era a maior riqueza que alguém poderia ter." O primeiro ano de casamento trouxe ajustes, como é natural. Liora precisou aprender a navegar pelo mundo dos negócios e da alta sociedade, enquanto Marcos aprendeu a valorizar as coisas simples da vida. Eles estabeleceram tradições próprias: jantares de domingo com Astrid, caminhadas matinais pelo Tivoli e uma noite por semana dedicada exclusivamente a ler e escrever juntos. Marcos finalmente publicou seu primeiro livro, uma coletânea de contos sob um pseudônimo. Para sua surpresa, foi bem recebido pela crítica. Liora também terminou seu primeiro romance, uma história sobre amor, perda e segundas chances, inspirada parcialmente em sua própria vida. A Fundação Astrid cresceu rapidamente, ajudando centenas de jovens em toda a Escandinávia. Liora viajava regularmente para visitar beneficiários, sempre retornando com histórias que enchiam Marcos de orgulho e renovavam sua paixão por fazer a diferença. 2 anos após o casamento, durante uma visita de rotina ao médico, Liora recebeu uma notícia que mudaria suas vidas novamente. Ela estava grávida. Marcos desmaiou no consultório médico quando ela contou, causando uma pequena comoção. Quando acordou, a primeira coisa que disse foi: "Astrid vai ser a vovó mais feliz do mundo." E ela foi. Astrid dedicou os meses seguintes a tricotar roupinhas de bebê, contando histórias sobre quando Liora era pequena e fazendo planos detalhados sobre como seria a avó perfeita. "Esta criança", ela disse uma noite, suas mãos descansando sobre a barriga de Liora, "vai crescer conhecendo tanto o valor do trabalho quanto o poder do amor. Vai ser incrível." Marcos se revelou um futuro pai extremamente protetor e carinhoso. Ele lecia livros sobre paternidade, instalou sistemas de segurança de última geração na casa e falava com o bebê todas as noites antes de dormir. "O que você está dizendo para ele?" Liora perguntou uma noite, sorrindo enquanto observava Marcos sussurrar para sua barriga. "Eu conto sobre como conheci a mãe dele. Como ela salvou não apenas minha vida, mas me ensinou o que realmente importa." A filha deles nasceu em uma manhã ensolarada de maio, pesando 3,2 kg. Elas a chamaram de Helena Astrid Holloway, combinando um nome que significava luz brilhante, com uma homenagem à bisavó que havia moldado tanto suas vidas. Astrid, agora com 88 anos, segurou a bisneta pela primeira vez, com lágrimas correndo pelo rosto. "Ela tem os olhos da minha Liora", ela sussurrou, "e o nariz teimoso do Marcos." Os primeiros meses de paternidade foram uma aventura para Marcos.
O homem que comandava uma empresa multibilionária ficava completamente perdido quando Helena chorava, correndo para Liora ou Astrid em busca de ajuda. Mas ele aprendeu rapidamente e logo se tornou um pai dedicado e habilidoso. Uma noite, quando Helena tinha 6 meses, Liora encontrou Marcos no quarto da bebê, segurando-a enquanto caminhava suavemente e cantava uma canção de ninar dinamarquesa que Astrid havia ensinado a ele. "Você é um pai natural", ela sussurrou da porta. Marcos sorriu, beijando a testa da filha. "Eu nunca pensei que poderia ser feliz assim. Às vezes tenho medo de que seja demais, que algo vai dar errado." "Nada vai dar errado", Liora disse, aproximando-se e envolvendo tanto ele quanto Helena em seus braços. "Nós construímos isso juntos com amor verdadeiro. Isso não se quebra facilmente." Quando Helena completou 1 ano, eles organizaram uma festa no jardim de sua nova casa, uma propriedade espaçosa nos arredores de Copenhague, com espaço suficiente para Astrid ter seu próprio apartamento anexo. A festa foi uma celebração não apenas do primeiro aniversário de Helena, mas de tudo que suas vidas haviam se tornado. Michel veio do restaurante para preparar a comida, trazendo sua esposa e filhos. Colegas de Marcos, amigos da Universidade de Liora e beneficiários da Fundação Astrid se misturaram em uma celebração que refletia perfeitamente como suas vidas haviam se entrelaçado com as de muitas outras pessoas. Durante a festa, Marcos fez um brinde que deixou muitos convidados emocionados. "Há 3 anos", ele disse, segurando Helena enquanto Liora e Astrid estavam ao seu lado, "eu quase morri em um restaurante. Mas naquele dia, não foi apenas minha vida que foi salva. Foi meu futuro inteiro. Liora me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nas pessoas que amamos e na diferença que fazemos em suas vidas." Ele se virou para Liora. "Você me salvou de uma vida vazia e me deu propósito, amor, e agora uma família linda. Não existe gratidão suficiente no mundo." Então se virou para Astrid. "E você, min kære morfar", ele disse em dinamarquês, usando o termo carinhoso para querida avó, "me ensinou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha e amor. Obrigado por me escolher." Naquela noite, depois que todos foram embora e Helena estava dormindo, Marcos, Liora e Astrid se sentaram na varanda, observando as estrelas como haviam feito tantas vezes antes. "Vocês sabem", Astrid disse suavemente, "eu sempre soube que algo especial aconteceria com você, Liora. Seus pais me disseram antes de morrer para cuidar bem de você, porque você tinha um coração especial. Eles estavam certos." "Vovó", Liora começou, mas Astrid a interrompeu. "Deixe-me terminar. Eu também quero que vocês saibam que estou pronta." Marcos e Liora se entreolharam, preocupados. "Pronta para o quê, morfar?" Marcos perguntou gentilmente. "Para partir quando for a hora. Eu vi minha bisneta crescer, vi vocês construírem uma vida linda juntos. Meu trabalho aqui está completo." Ela sorriu serenamente. "Não estou dizendo que vou embora amanhã, mas quando chegar a hora, quero que vocês saibam que estou em paz." 3 meses depois, Astrid morreu pacificamente durante o sono, aos 89 anos. O funeral foi uma celebration de uma vida bem vivida, com centenas de pessoas que haviam sido tocadas por sua bondade e sabedoria ao longo dos anos. Liora ficou devastada, mas encontrou consolo nas memórias e no legado que Astrid havia deixado. Helena, embora pequena demais para entender, parecia sentir a ausência da bisavó, procurando por ela nos lugares onde costumavam brincar juntas. "Ela está sempre conosco", Marcos disse uma noite, segurando Liora enquanto ela chorava. "Cada vez que você cuida de alguém, cada vez que mostramos bondade a um estranho, cada vez que Helena sorri com aquele brilho nos olhos, Astrid está ali." A Fundação Astrid expandiu suas atividades para incluir cuidados para idosos,
uma adição que Liora sabia que sua avó teria adorado. Eles também estabeleceram uma bolsa anual para jovens que, como Liora, haviam sacrificado seus estudos para cuidar de familiares idosos. 5 anos depois do nascimento de Helena, Marcos e Liora receberam outra bênção. Um filho, que chamaram de Thomas Alec Holloway. Thomas tinha o cabelo escuro do pai e a natureza gentil da mãe, e Helena se tornou uma irmã mais velha, protetora e carinhosa. A família cresceu em uma atmosfera de amor, propósito e conexão com a comunidade. Marcos havia encontrado o equilíbrio perfeito entre suas responsabilidades empresariais e sua vida familiar, muitas vezes trabalhando de casa para estar presente nos momentos importantes. Liora publicou 3 romances, todos bem-sucedidos, e se tornou uma voz respeitada na literatura escandinava contemporânea. Ela frequentemente escrevia sobre temas de família, sacrifício e segundas chances, sempre com a sabedoria que havia adquirido através de suas próprias experiências. Em uma tarde de outono, 10 anos depois de se conhecerem, Marcos e Liora caminhavam pelo mesmo parque onde ele havia confessado seu amor. Agora observando Helena e Thomas brincarem nas folhas caídas. Você já se pergunta, Liora disse, como seria nossa vida se você não tivesse tido aquela reação alérgica naquele dia? Marcos riu. Todos os dias. E então agradeço a Deus pelos frutos do mar. Marcos, é verdade. Sem eles, eu poderia ter passado a vida inteira sem conhecer você, sem descobrir o que realmente significa ser feliz. Eles pararam perto do banco, onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, observando seus filhos correrem e rirem com a alegria despreocupada da infância. Às vezes, Marcos continuou, eu penso que aquela noite não foi um acidente. Talvez tenha sido o destino me forçando a encontrar o caminho até você. Ou talvez, Liora sorriu, tenha sido o universo me recompensando por todos aqueles anos difíceis com o maior presente possível. Helena correu até eles, suas bochechas vermelhas do frio e seus olhos brilhando de felicidade. Papai e mamãe, Thomas diz que pode voar, podem assistir. Marcos e Liora se entreolharam e riram, lembrando-se de como a vida havia se tornado preciosa nos pequenos momentos cotidianos. Claro, princesa, Marcos disse, levantando Helena nos braços. Vamos assistir Thomas voar. Enquanto caminhavam em direção ao filho, que estava subindo em uma pequena colina, preparando-se para seu voo, Liora sentiu uma gratidão profunda inundar seu coração. Ela havia começado pedindo sobras atrás de um restaurante e agora tinha uma vida mais rica do que jamais havia sonhado. Não por causa do dinheiro, mas por causa do amor que havia encontrado e cultivado. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Marcos encontrou Liora em seu escritório, trabalhando em seu novo romance. Sobre o que é este? Ele perguntou, lendo por cima do ombro dela. É sobre uma mulher que salva a vida de um estranho e descobre que, ao fazer isso, salvou sua própria vida também. Marcos sorriu. Biografia? Ficção inspirada em fatos reais, ela respondeu, puxando-o para baixo para um beijo. Muito inspirada. Eles permaneceram ali por um momento, abraçados no silêncio confortável de um amor que havia sido testado pelo tempo e se provado verdadeiro. Do lado de fora, a neve começava a cair suavemente sobre Copenhague, cobrindo a cidade com um manto branco que fazia tudo parecer novo e possível. Liora, Marcos sussurrou. Sim, obrigado por me salvar. Obrigado por me deixar. E na quietude de sua casa, cercados pelo amor de sua família e pelas memórias de todos que os haviam ajudado a chegar até ali, Marcos e Liora Holloway souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor verdadeiro que havia transformado não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Anos mais tarde, quando Helena estava na universidade estudando medicina e Thomas seguindo os passos literários da mãe, Marcos e Liora continuavam tão apaixonados quanto no primeiro dia.
A Fundação Astrid havia ajudado milhares de jovens. Seus livros continuavam inspirando leitores ao redor do mundo, e sua história de amor havia se tornado lendária nos círculos sociais de Copenhague. Mas para eles, o verdadeiro sucesso não estava nas conquistas públicas. Estava nos jantares de domingo em família, nas caminhadas matinais de mãos dadas, nas histórias lidas antes de dormir, e na certeza inabalável de que haviam encontrado um no outro não apenas um companheiro para a vida, mas a pessoa que os completava de todas as formas possíveis. A simples moça que havia pedido sobras atrás de um restaurante havia se tornado uma mulher forte, realizada e amada. O milionário solitário havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em seus cofres, mas no coração da mulher que havia salvado sua vida em todos os sentidos imagináveis. E assim, suas vidas continuaram, entrelaçadas pelo destino, fortalecidas pelo amor e enriquecidas pela certeza de que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm quando menos esperamos, nas formas mais simples e genuínas possíveis. Encerramento. E assim chegamos ao final desta história emocionante que nos mostrou como o amor verdadeiro pode florescer nos momentos mais inesperados da vida. Marcos e Liora nos ensinaram que, às vezes, quando oferecemos ajuda sem esperar nada em troca, recebemos muito mais do que poderíamos imaginar. Agora é a sua vez de participar. Deixem nos comentários uma palavra que resuma o que vocês sentiram assistindo esta história. Pode ser esperança, amor, destino ou qualquer palavra que tenha tocado o coração de vocês durante esta jornada. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se gostaram da história, se inscrever no canal para mais conteúdos emocionantes como este e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Até a próxima e lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Tchau, tchau.